Olá, boa tarde. Vim trazer aqui para vocês uma palavra do Senhor que está no livro de Esther, capítulo 1, versículo 9. Também a rainha Vasti fez um convite às mulheres na casa real que tinha o rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Betsa, Arbona, Bigtar, Abictar, Zetar e Carfa, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, e que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cassena, Setá, Admata, Tassis, Meres, Marzena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se eram os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Meda, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito na lei dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram boas estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. O rei enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a palavra de língua de cada povo. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor está falando da desonra da Vasti, da rainha Vasti, que ela não atendeu ao convite do seu esposo de estar ali naquela festa, de participar da festa, né? E a ela não aceitar o convite do marido dela, do rei, ela foi desonrosa. Ela desonrou ao seu esposo. Para piorar a situação dela, ela ainda quis competir com ele, fazendo uma festa, né, no mesmo horário dele. E o que acontece? Hoje em dia, tem muitas mulheres que elas querem competir com seu esposo, elas querem ganhar mais do que eles, elas querem ter um ministério maior do que o seu marido, achando que ela é melhor, que ela prega melhor. E não é, irmã, essa não é a nossa função, sermos melhores que os nossos maridos. Nós somos feitas como auxiliadoras. Nós devemos estar ao lado dele, ao lado do nosso esposo. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nós somos uma só carne com ele, entendeu? E sendo só uma carne, tudo que o seu esposo tem ou que ele é, você também tem, você também é, né? Porque a palavra, existe até um ditado popular que fala que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E isso é verdade. E isso é verdade porque é o nosso papel. É o nosso papel como auxiliadora idônea, né? De estarmos ali ao lado do nosso marido, incentivando ele, auxiliando ele, né? E não
estarmos querendo competir com eles, sendo melhor, querendo ser melhor do que eles, querendo ter mais poder do que ele, querendo ter mais palavra, tanto na nossa casa como no meio da família, envergonhando. Infelizmente, a gente vê muitas situações dessas hoje em dia, né? E dessa desonra que a mulher tem com o seu esposo. Para piorar, além dela ser uma desonra para o seu esposo, ela é uma péssima testemunho, além de casa, para os filhos, para a família. E isso é totalmente errado. Isso é um espírito de Jezabel, é um espírito que não agrada a Deus, né? O espírito que agrada a Deus é aquela mulher, né, que está ali do lado do seu esposo, porque a palavra do Senhor fala em Gênesis 2, do 1 ao 24, fala que o Senhor, Ele fez a mulher para ser idônea e uma só carne com seu esposo. E que nós possamos ter esse entendimento na nossa casa. Amém?